Bem-vindos mais uma vez à nossa fábrica de mentes inquietas, aqui com a nossa base, né, são os trabalhadores braçais dessa história aqui, e com o nosso convidado aqui, mais do que especial, o Dr. Cláudio Roberto Gonçalves, que é infectologista, vamos chamar assim. Já mudou de denominação várias vezes, Sim, né? não, infectologista. Mas hoje chama-se infectologista, Isso. ganhou notoriedade a especialidade nas últimas décadas por causa das doenças, né? Que a gente vai falar sobre isso. Ele claro, tem a formação médica, fez a residência especificamente em infectologia no Emílio Ribas, tem pós-graduado, né, nessa área. Um passarinho me contou que você também está planejando fazer um doutorado, né? Estamos tentando fazer um doutorado, sim. Né? E se a gente for olhar no currículo Lattes, não sei se está atualizado, mas se a gente for olhar na literatura, tem muita contribuição do Cláudio na literatura médica recente. Tem cargos importantes, mas o mais importante é que é uma pessoa que tem uma reflexão interessante sobre as coisas que acontecem à sua volta. Né? Pelo menos outro passarinho me contou isso. Tá cheio de passarinho perto de mim. Então, assim, chegar a ser infectologista não foi uma ideia de criança, né? Como é que foi isso na sua vida? Não, na minha vida sempre eu tive muita relação com a parte da biologia, né? Até que em um determinado momento a opção foi fazer medicina. E aí muitas dúvidas em qual a área que você seguiria. E a infectologia, ela une o ecossistema ao ser humano, né? Então a gente tem que estudar a fisiologia e o comportamento do ser humano, das espécies que convivem e ainda a fisiologia do meio ambiente. Então isso veio contemplar aquilo que a gente tinha de visão e de interesse, né? Mas biologia, o que você tinha de biologia no começo da vida? Então, era a biologia, a botânica, tudo que se relacionava a ser vivo. Era uma coisa que você se interessava já? Exatamente. Olha, não era uma coisa familiar? Não. Não tenho ninguém médico na família, nem biólogo, nada. Então, nós somos desbravar fronteiras. Que ótimo. Na verdade, assim, é uma visão moderna, vamos por assim, da nossa relação com os micro-organismos, né? Sim. Porque na primeira metade do século XX não se tinha essa visão, né? Não se tinha. Estamos começando, né? Então, na realidade, no final da 1870, 80, começamos a entender que existiam micro-organismos. Aí, a tentativa de entender qual a relação deles com as doenças, né? Até então, tudo era miasma, né? Então, imaginava-se que as doenças eram transmitidas por odores. Vem daí malária, do mau ar, que vinha do pântano, né? Então, eles imaginavam que os soldados, quando ingressavam em investidas pelo pântano, o cheiro do metano, que exalava da putrefação da matéria orgânica, fosse capaz de trazer doenças. Então, eles voltavam doentes. Então, eles correlacionavam com o cheiro. E aí, isso perpetuou por muito tempo. Aí, com Pasteur, né, com Koch, aí começaram a entender que existiam micro-organismos e que isso tinha relação com as doenças, né? Daí passaram a investigar, por exemplo, as vacinas, a inoculação de pus, né, para poder gerar imunidade, sem saber que lá eu tinha os antígenos, né, as substâncias necessárias para o organismo produzir sua defesa. E aí a coisa vem crescendo, né? Hoje nós estamos na biologia molecular, que abriu um campo imenso, né? O que nos facilita identificar germes anteriormente desconhecidos pelo DNA. Então isso evoluiu muito, né? E na infectologia especificamente, acho que o maior boom, o que nos alavancou para ser conhecidos, né, a especialidade começar a existir, foi o HIV, né? O HIV foi o grande carro-chefe para uma série de coisas, né? Então, abre-se espaço para as precauções, isolamentos, que antes a gente não tinha essa clareza. Se a gente tiver a oportunidade de observar gravações da época,
do início do HIV, você vê as pessoas manipulando material biológico sem precaução, sem nada, e daí é que começa a ter uma normatização de todo esse processo, né? E hoje chegamos aqui, né? Estamos aqui agora para ter um problema maior pela nossa frente, né? Que são os germes multiresistentes. Isso é uma preocupação muito grande, né? O HIV surgiu em 1982, 81. Por aí, início da década de 80, exatamente. Agora, vamos datar, né? Você falou que passou a ser prominente a atividade do infectologista, principalmente na época do HIV. Claro que antes já existia muito trabalho a respeito. Claro. E não a respeito do HIV, porque não existia, mas de outros patógenos. Mas a gripe espanhola foi lá não teve oportunidade no infectologista, né? Não tinha. Até porque acho que talvez os conhecimentos tinham uma certa limitação, né? Mas você já tinha a ideia do isolamento, né? O uso das máscaras, né? Vem lá da gripe espanhola. Então, uma grande pandemia que matou muita gente, né? E que já tinha uma participação de profissionais, mas não era assim, não eram pessoas que estudavam especificamente doenças infecciosas, né? Então, isso vem no crescente. Tivemos surtos de febre amarela, né? Na sequência histórica. Tivemos também grandes comprometimentos com tuberculose, com malária. E isso foi aprimorando, né? Então, tivemos aí Emílio Ribas, Vital Brasil, Lourdes, né? Que todos foram colaboradores dessa evolução, né? E que fizeram a gente chegar até hoje. E se a gente for pensar também historicamente, para o HIV, né, depois de quase uma década de instalação, foi a primeira terapia contra vírus eficiente, né? Antes não existia, né? Antes a gente não tinha grandes fármacos, né? Existiam tentativas, mas o HIV foi uma explosão de investimento, né? Não só econômico como científico, para que pudesse identificar fármacos que realmente pudessem controlar, né? Então, algumas medicações, como o próprio AZT, já existia anteriormente. Tinham outras finalidades, né? Até na oncologia era utilizado. E aí viu-se que podiam fazer a supressão da replicação viral, da multiplicação desses vírus dentro do organismo humano. E com isso, outros fármacos foram outras moléculas sendo estudadas, e aí chegamos hoje com mais de uma dezena de drogas que são efetivas, né? Agora, satisfação. Desculpa. Eu ia falar, mas no começo do HIV foi um desespero total também, né? Muito desespero. Porque você não sabia como lidar, o medo da contaminação, as informações que passava, que não era só sexual, falava que você não podia nem pegar na mão, você não podia dar um abraço, um beijo, né? Estava muito, muito ruim, né? Foi muito sofrível. Muito sofrível. E ainda achando que assim, era final, né? Não tinha mais jeito, não tinha cura. Fazer. Então, assim, eu entrei em contato com o HIV em 86, quando eu estava acabando a minha faculdade, né? Eu me formei em 86, então no internato, eu passei meu internato no Emílio Ribas. E tudo estava começando, né? Então, o primeiro paciente que eu vi com HIV, que supunha-se que era HIV, porque a gente não tinha exame para constatar, era diagnóstico clínico, eu vi por uma janelinha. Ele dentro de uma UTI, não precisava de UTI, mas ele ficava trancado, modo de dizer, dentro da UTI. Tinha um médico que podia entrar e um enfermeiro que podia entrar naquela sala. Ninguém podia entrar. E ele tinha o quê? Sarcoma de Kaposi. Nada transmissível, né? Mas, assim, existia um estigma muito grande. Eu peguei o primeiro paciente do HC com HIV, em 82. Eita. Foi assim um caos. O caos. Foi só uma forma de ter colocado, e ainda fui eu que levei. Assim, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo, né? Foi assim, todo mundo com muito medo. Por isso que eu falei, muito sofrimento nessa questão da transmissão. Eu contava, disse que levava 12 anos para poder ficar incubado. E nós ficava contando. Passou 2, né? Mas foi mais ou menos isso. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu, acho que em outras, né? Outras pandemias também. O primeiro contato, assim, é o medo da sua contaminação, né? Claro. Sim. Mas aí depois você vai vendo que não é tudo isso. Existem mecanismos de proteção, existem EPIs que você deve respeitar e utilizar.
Aí você começa a ter o sofrimento, como a gente passou, o sofrimento do paciente. Porque era um momento de muito preconceito, de muito estigma. Muito. Então, a gente tinha que lidar com o problema orgânico e o problema social. Social, né? emocional. Eles eram literalmente abandonados pela família, literalmente abandonados pela comunidade. Eu cheguei a atravessar o Dr. Arnaldo para pegar paciente do outro lado, que a ambulância deixava o paciente do outro lado, porque eles não entravam dentro do hospital com medo de pegar. Então a gente era avisado, olha, largaram um paciente do outro lado da avenida. Você tinha que atravessar para buscar o indivíduo, porque ele mal e mal conseguia se manter em pé, né? Então, quando a gente tomava conta de que o indivíduo estava doente, ele já estava muito doente, porque você não tinha diagnóstico, né, laboratorial. Então era muito difícil. Então eles obviamente se confessavam com a gente dos problemas familiares, problemas sociais, e isso fazia um sofrimento. E naquela época eu era jovem naquela época, né? Então a identidade com esses pacientes era muito grande, né? Então grande parte universitários, né? Pessoas que tinham a minha idade e que eu imaginava ao conversar com eles que eles tinham a minha trajetória, né? E por que, infelizmente, caíram naquilo, né? Naquela condição, não naquilo, naquela condição que você não tinha como resgatar. Então, isso fazia a gente sofrer bastante. Eu quase larguei a medicina nesse momento, nessa época. Pensei em largar, porque eu não aguentava, assim, o baque, né? Era muito pesado. Era muito pesado. A mesma coisa aconteceu agora, recentemente, com a pandemia, né? Mas realmente foi muito sofrimento. Eu também passei por muita angústia nesse momento. Sim. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia, todo mundo tinha medo, né? E a gente ficou perdido. Perdido, todos nós. Totalmente. Satisfação, uma curiosidade minha. Em uma década, né, um pouco mais, 1 ou 2 décadas, teve já os antirretrovirais usados... Uma década. Né, se pensar em 82 ou se pensar em 90, né, 90. Uma década, né? 95 por aí, 96. Só vou fazer um paralelo com uma outra doença que já vou falar. A mortalidade era lá calculada no início como 90% em um ano. Sim. Antes dos retrovirais, já estava diminuindo a mortalidade ou foi o impacto dos retrovirais? Não, o impacto dos antirretrovirais, não tem dúvida. Porque assim... começar por que a mortalidade era maior. Primeiro porque eles chegavam em condições piores, né, do que chegam hoje, porque hoje eles têm a informação. Lá não. O indivíduo, quando chegava a uma assistência médica, ele já tinha 10 anos de evolução do quadro, da doença. A doença já estava instalada há tempo. Então, eles vinham muito mais, vamos chamar assim, degradados, né, organicamente, do que hoje. Hoje a informação facilita. Embora a gente tenha pessoas que chegam hoje ainda nessa condição péssima, né, de saúde. Então o resgate desse indivíduo era muito maior. Era muito mais difícil, né? Então a mortalidade era maior. Aí com a chegada dos antirretrovirais a gente deixou de falar em tempo de vida. Passou-se a trabalhar a qualidade de vida. Então hoje o indivíduo que é regular com o seu tratamento, ele tem vida, longevidade como qualquer um de nós. Então você vai trabalhar agora o quê? A qualidade de vida dele, a qualidade social, a qualidade psíquica dele, né? Comorbidades que nós estamos tomando conhecimento agora, pela evolução da história natural da doença, que a gente não tinha, né? Então nós estamos tendo os primeiros idosos com HIV agora. Não que pegaram com a idade avançada, mas que pegaram lá atrás com 20 anos e hoje estão com 60, indo para 70 anos. Então assim... o que a doença e o que o aporte terapêutico vai causar nesses indivíduos ao longo da vida deles. É agora que nós estamos começando a ver. Isso com todas as doenças. Com todas as doenças. É que o HIV é mais novo. É o que nós vamos ter, por exemplo, com o Covid. Covid. O que vai acontecer com os indivíduos que tiveram Covid? Teremos alterações? Não sabemos. Não temos história para isso, né? Não temos história. O tempo não passou. Você falou uma coisa importante, né? A falta de informação. Mas hoje também as pessoas já ficaram mais tranquilas com o HIV. Então, será que também não estão deixando de... Talvez tranquila demais, né? Isso que eu estou querendo dizer. Deixando de... Aí não seria a falta de informação, seria a negligência com a informação. Porque hoje nós temos gerações que já nasceram
na presença do HIV. Então, na minha geração, o que aconteceu? O HIV chegou com um alienígena. Sim. É alguma coisa como Covid, algum alienígena que chegou e você tem que trabalhar com ele. Agora, essas gerações novas, mais recentes, elas já estão acostumadas a ouvir. Então, o uso do preservativo já não traz uma comoção tão grande como trouxe para as nossas gerações, que essa era a tábua de salvação, né? Hoje, como nós estamos falando aqui, a longevidade é plena. Então, as pessoas acham que isso não é problema eu me contagiar, né? Eu me contaminar porque eu tenho recurso. E assim, eu podendo ficar sem me contaminar, muito melhor do que eu me contaminar. Então, eu acho que a falta de informação está sendo muito, né? Porque você acabou de falar que agora nós estamos descobrindo, vocês estão descobrindo realmente outras consequências da AIDS. Então, eu acho que essa informação a população tem que saber. E que o aumento, quer dizer, que ainda existe, né? E é grande ainda as pessoas se contaminando com HIV. Sim, mas o que a gente vê? A gente costuma fazer apresentação em colégios, em escolas, em pessoas bem jovens. Existe uma refratariedade no assunto. Você fala, não toca ele. Entendeu? Ele é refratário. Não é comigo, né? Não é comigo. E na nossa geração, era comigo. Porque, por exemplo, quem eu via morrer era um indivíduo que tinha exatamente a minha idade, exatamente a minha trajetória social, educacional, né? Eu tive colegas que morreram de colégio e que eu cheguei a atender. Então, é diferente o momento histórico, né? Mas concordo plenamente, a comunicação, a informação é o que vai salvar, é o que salva, né? E a questão também da mulher nesse sentido, né? Porque até então, logo no começo, a mulher não pegava, ou não só pegava. Quando tivesse relação com uma pessoa que já teve. Mas eu perdi a primeira pessoa conhecida, foi uma enfermeira, que pegou AIDS. Sim. Mas não foi pela contaminação dentro do hospital, foi uma coisa fora de uma relação que ela teve. Então, isso também assustou. A mulher também pode pegar. A mulher também tem essas consequências. Hoje nós estamos pau a pau, né? Antigamente nós tínhamos uma diferença muito grande. Para cada 10 a 8 homens, você tinha uma mulher. Hoje você está pareado, né? Sim. E só para esclarecer, fora da relação sexual é quase impossível pegar... Quase impossível. Tatuagem, transfusão de sangue. Mas aí nós temos, por exemplo, hoje um controle de uma transfusão de sangue é muito grande. Visto que no decorrer do HIV descobriu-se a hepatite C. Porque começou-se a investigar, né, fazer triagem desse sangue que era captado. Então, hoje é muito difícil a gente imaginar uma transfusão de sangue, por exemplo, contaminar. O uso de droga injetável, que era um principal problema, hoje a gente tem muito menos pessoas, né, que se utilizam de drogas endovenosas. Então, o crack suplantou a droga injetável. Então, basicamente, hoje é a relação sexual que é o grande carro-chefe aí da contaminação. E tem a tal da prevenção, né? Isso, tem o PrEP, né, que chama. Então, o PrEP você usa antirretroviral continuamente. É uma medicação? É o próprio coquetel, né, que a gente conhece como coquetel. Todo mundo chama de coquetel, o antirretroviral. Então, é um coquetel específico, vamos dizer assim, né, que o indivíduo toma diariamente, como qualquer outra medicação, para tentar evitar o contágio, né? E isso tem uma eficácia bastante grande, né? Praticamente 100% de quem estiver fazendo a utilização não se contamina. Mas não é muito popular, não, né? Não, agora está sendo muito popular. Qualquer pessoa da população que vai ter uma relação sexual, que se está planejando uma relação sexual, ela pode começar a tomar. Ela se matricula no serviço de saúde, né? Ela é avaliada psicologicamente, ela é avaliada pelo infecto e dá todas as coordenadas, porque isso não o tira a necessidade do preservativo. Sim. Porque o PrEP protege do HIV, mas não protege das demais ISTs. Então ele está vulnerável a um condiloma, que é um HPV, ele está vulnerável a uma sífilis, a uma gonorreia e assim por diante. As demais ISTs ele fica vulnerável. E por isso a necessidade do uso do preservativo como prática de prevenção. Mas ele vai lá, se matricula e retira mensalmente a sua medicação, né? E toma diariamente como se fosse um remédio de pressão, um remédio de diabetes.
São pessoas... Como se fosse o tratamento mesmo do HIV, Exato, como né? se fosse Se tivesse infectado, né? Porque são pessoas que se veem como muito expostas. Então, tem parceiros múltiplos, ou então tem parceiro que tem HIV, então ele vai se precaver, né? Parceiro ou parceira, né? Porque aí é indiferente. Então, isso contribui muito para reduzir a transmissão, né? E aí tem alguns que querem estender a ideia também para as outras ISTs, né? Isso. Agora já tem o programa do Doxa-PrEP. Então entra com doxaciclina para evitar outras ISTs. Eu lá tenho minhas preocupações, porque é um antimicrobiano, a doxaciclina, que você usa para outras doenças. E será que ao longo do uso contínuo eu não posso fazer resistência e perder essa droga para outras doenças, né? Que doenças são essas? ISTs? A gente tem que falar para... Você pode ter sífilis, por exemplo, né? Fora de IST, a febre maculosa, a doxaciclina pode ser usada. Na leptospirose, ela pode ser utilizada. Então, ela pode ser utilizada em várias outras doenças. São várias questões da infectologia. Exatamente. Mas existe essa programação, tanto do Ministério como da Organização Mundial de Saúde, da introdução da doxaciclina associada ao PrEP. A sífilis também é uma contaminação puramente sexual. Não só sexual. Então, o que é a sífilis e quais as consequências dessa doença? A sífilis é uma doença, sim, que ela é uma infecção sexualmente transmissível, mas ela pode ser transmissível pela gestação. Ela pode ser transmissível pela transfusão de sangue. Ela pode ser transmissível simplesmente pelo contato com a lesão. Então, se eu tenho uma lesão e entrar em contato, eu posso adquirir a doença, né? Então, é uma doença silenciosa e que pode trazer consequências graves, como demenciação do indivíduo, né? Problemas visuais, problemas cardíacos. No caso da transmissão gestacional, você tem má formação óssea, má formação de dentes, você pode ter sangramentos logo ao nascer dessa criança. Então, assim, uma série de complicações que é de saúde pública. E aumentou 700% a incidência, certo? Então, é uma coisa que a gente só pensa em HIV, né? Quando a gente fala em IST. Não, nós temos outros problemas aí muito sérios, né? É por isso a importância de você aqui hoje na nossa bancada, né? Então, assim, as pessoas esquecem. Então, hoje eu recebo no consultório, por exemplo, que nós somos num local privado, eu recebo muito mais pacientes com sífilis do que com HIV com as demais DSTs. E como se percebe que está com sífilis? Porque você falou que é uma doença silenciosa. Silenciosa. Então, assim, na fase primária, o que eu tenho lá? Eu vou ter uma úlcera, normalmente genital, porque a grande transmissão é genital, é pelo contato, né? Uma úlcera genital que é indolor, que ela pode ser imperceptível, que às vezes o paciente não vê essa lesão, depende do local anatômico quando ela se instala, você não vai ver. Então, por exemplo, se ela se instalar dentro da uretra, ela não dói. Como é que esse indivíduo vai saber que ele tem uma lesão uretral? Mesmo na vulva, né? Os Mesmo pequenos na vulva. lábios. Isso, claro. Porque não dói, a pessoa não vai perceber. E não é rotina a inspeção diária. É como uma feridinha, uma coisa assim? Uma feridinha. Uma úlcera. Uma úlcera, como uma afta. O mesmo formato de uma afta que tem na boca. Então ela tem a bordinha elevada, né? É durinha, por isso que é chamado de cancro duro. Tem o leito dela, não tem secreção, não dói. E em 10 dias desaparece. E 10 dias desaparece. Nossa. Por isso que ela é silenciosa. Ela não causa dor. Não causa dor. Ou seja, não faz a pessoa procurar, olhar o que está acontecendo, Exato. apesar de estar lá. Exato. E em 10 dias desaparece. Desaparece. Nossa. E cicatriza sem deixar dizer, marca nenhuma. Não tem nem como prevenir ou sair correndo logo no primeiro momento. Se ela vê a lesão, ela vai ligar e vai procurar assistência. Por isso que a importância, de novo, está comentando. Porque as pessoas não sabem disso. Sabem. Eu também não sabia disso. E aí ela vai passar por uma fase secundária. Então ela vai ficar latente lá com o indivíduo, né? Até que ele pode fazer, por exemplo, um vermelhidão como quadro alérgico. Aí ele chega lá no pronto-socorro porque ele está com alergia. Aí você vai ver a história dele, vai perguntar. Normalmente esse vermelhidão compromete palma de mão, região plantar também, né? E aí você vai raciocinar, opa, vamos fazer o exame. Aí você pega lá, ele está na fase do secundarismo. Né? E o exame de sangue é perfeito para isso.
E aí você faz o exame, está lá no sangue, tá lá. É tratável, totalmente tratável, né? Então isso não deve trazer nenhum alarme no sentido de falar o fim do mundo. É o fim do mundo a gente não correr atrás do tratamento, né? E quando descoberta, exatamente. Né? Senão vai sendo transmitido para outras pessoas. Por isso o Ministério da Saúde recomenda o quê? Que anualmente qualquer médico, não só infectologista, ofereça ao paciente a rotina sorológica, vamos dizer assim. Então ele faz exame para sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV. Ele faz um ranking de exames anualmente porque eu consigo pegar esse indivíduo precoce. Perfeito. Eu não só trato esse indivíduo, como eu previno a transmissão para terceiros, né? Que é, muitas vezes a transmissão, a gente imagina assim, transmitiu para fulano, a gente fica com um péssimo conceito. Mas a grande maioria, a transmissão é inocente. O indivíduo não sabe que ele tem. Ele não está fazendo aquilo na maldade. Exato. Ele não sabe. A gente tem casais que chegam para poder avaliar e essa transmissão foi num relacionamento anterior que nem a pessoa sabia. Nem ele, nem ela, né? Não sabiam que tinham. Né? E, então, você pega a maioria dessas doenças, elas entram, por exemplo, no pré-natal. A importância de você prevenir de que isso não passe para uma criança. Sim. Porque ela tem consequências, sequelas que são o resto da vida. Gravíssima. Gravíssima. Então... E como aumentou tanto, né? Sim. Passou a ser uma questão de saúde pública da gravidez. A gravidez tem que ter uma avaliação em relação à sífilis, né? Obrigatória. Exato. Né? E agora entra também o HTLV, que é um vírus pouco conhecido, né? Pela população, e é um vírus que leva à paralisia permanente. Que é isso? E que também transmite na gestação e contato sexual e sangue, né? Então hoje é obrigado a fazer no banco de sangue a investigação do HTLV. No pré-natal é obrigado a fazer a investigação do HTLV também nas mães. Também transmitido sexualmente. Também transmitido sexualmente. É outra doença? É uma outra doença. No início do HIV, imaginava-se que o HIV pertencesse ao mesmo grupo do HTLV. Visto que o HIV era chamado de HTLV3. Hoje nós temos o HTLV1, HTLV2, que já eram conhecidos. Normalmente eles eram da Ásia, Coreia, né? Era um local onde tinha grande incidência. Aí depois, com a globalização, que esse é um grande problema para nós, né? Ele conseguiu ganhar outras áreas, outras regiões. E aí achavam que o HIV fosse um HTLV. Aí depois viram que não. Aí deixou de se chamar HTLV3 para chamar-se HIV. Aí você passou de raspão no HPV. HPV, sim. Né? O HPV tem outra importância epidemiológica, que é precursor do câncer de colo do útero e eventualmente também. Do ânus, né? É. Apesar de ser bastante raro, mas no colo do útero é praticamente encontrar ou alguma lesão associada ao vírus é risco grande do câncer. E tem a vacina, né? Tem a vacina. Então, assim, o HPV, nós temos vários HPVs, vamos dizer assim. Então, nós temos aqueles, exatamente, os mais oncogênicos, são aqueles que mais causam tumor, que mais causam câncer, e outros que não causam nada. Então, quando você faz uma investigação, você vai investigar justamente qual é o tipo que aquele indivíduo tem, para tentar imaginar qual é o risco. Nas vacinas, como você falou, nós temos um pool de HPVs que são mais oncogênicos, que mais causam tumor. Então, por isso a recomendação de que se faça a vacina do HPV, né? Existem restrições para o fornecimento público, obviamente, por conta de abastecimento. Então, você vai ter que priorizar para uma faixa de risco. Mas isso não implica de nós utilizarmos a vacina. A qualquer momento. A qualquer momento, exato. Né? Fazemos uso da vacina. Isso é interessante porque, em princípio, conseguiria fazer erradicação do câncer do colo útero se todos os jovens forem vacinados. Então, né? a grande intenção de você disponibilizar a vacina é justamente a erradicação do colo de útero, né? Ou a redução ao máximo possível do colo de útero. Essa doença também foi recente, né? Descoberta. Não, ela é antiga. Ela é antiga, então foi divulgada recentemente. Acho que ganhou tração por causa da vacina mesmo, né? Porque as pessoas... A famosa... era chamada de crista de galo.
O HPV é a crista de galo, antigamente chamada. Porque ela faz uma verrucosidade e essa verruga é toda cheia de altos e baixos e lembra uma crista de galo, né? E a gente tem comprometimentos, às vezes, imensos. Então, você pega pessoas que têm um comprometimento vulvar que chega a obstruir o introito vaginal. Ou, se for anal, chega a obstruir a região anal. Ou peniano, ele chega a cobrir toda a glande, o sulco balano prepucial. E fica parecendo um aspecto de uma crista de galo, toda esponjosa, né? Cheia de saliência. Então, por isso chamava crista de galo. Tem um número, não sei se você confirma se é verdadeiro, que mais de 80% das pessoas têm um desses tipos de vírus. Um dos tipos de HPV. O HPV, por exemplo, são essas verrugas vulgares que a gente tem. 80% dos que têm atividade sexual. Né? Então, assim, você pode ter a lesão, pode ter o vírus, mas não ter a lesão. Então, quando você vai fazer o Papa Nicolau, por exemplo, que vai fazer a colposcopia e vai fazer a investigação do colo, uma das provas que são feitas é você passar o ácido cloracético e lá ele vai manchar. Então, por exemplo, no colo do útero, você vai ter o colo do útero, você vai pintar e você vai ver. Manchou é porque ele tem grande possibilidade de ter o vírus naquele grupamento celular. Então, você vai lá e queima, né? Que a gente fala, vai lá queimar o colo do útero. Ela vai lá e cauteriza aquela região e dessa forma você mata as células e mata o vírus também, né? No homem a mesma coisa, faz-se a penioscopia, que é o mesmo procedimento. Você vai pintar e vai ver se mancha e se manchar você cauteriza. Nem sempre você tem a verrucosidade, né? A lesão vegetante. A mesma coisa, exato. E existem situações, principalmente anal, que você tem que fazer ressecção cirúrgica, porque toma proporção tão grande que não tem como você cauterizar. Você tem que fazer ressecção cirúrgica. Né? Então, HPV é tão frequente no homem como na mulher? Como na mulher, né? É porque muitas vezes só fala em colo do útero, os homens muitas vezes fica meio, né? Mas tem relação também com nossa população. Então, tumores penianos. Ele também pode estar relacionado a tumores penianos. Mas é a questão de proporção. Né? A mulher tem muito mais do que o homem. Então, coitado do homem fica jogado a segundo plano. Tá, mas eles também estão... reservatório. Exatamente. Como sempre, a gente sempre fica de lado. Hoje em dia eles também estão tomando, né, a vacina. Sim, é indiferente. E a vacina ajuda a reduzir muito. Porque veja só, se eu previno o câncer de colo em uma mulher, eu estou evitando de um homem pegar. E se eu previno de um homem pegar, eu previno de uma mulher ter também o HPV e ter câncer de colo. Então é o binômio, né? Não existe homem e mulher no mundo. Únicos. Exatamente, somos um só. Então, quer dizer, a tendência uma espécie realmente só. É acabar com o câncer de colo, provavelmente, se todos tomarem a vacina. Se todos tomassem, sim. Em princípio, né? A medicina, às vezes, tem essas artimanhas. A gente mira uma coisa e a gente não consegue tudo aquilo que... Olha, na terceira ano de faculdade, na aula de patologia, o professor falou assim, a medicina é a ciência das verdades transitórias. E eu achei isso uma coisa mais ridícula do mundo. Agora que a gente começa a ficar barrigudo e cabelo branco, você começa a ver que muita coisa que você falava lá atrás mudou, né? Então, é o que você está dizendo. A gente imagina que se resolva, mas é só os anos é que vão mostrar para a gente o que vem, né? Da mesma forma que consequências tardias do HIV, as consequências tardias dessas Covid. Doenças todas, ainda... A gente supõe que as pessoas vão ficar praticamente boas, mas esse praticamente tem uma coisa não para saber no total, futuro. Né? Exatamente. E a outra doença sexualmente transmissível? A gonorreia, né? Gonorreia é uma doença comum, muito comum e que vem crescente também. Muito crescente. É um pacote, né? É um pacote. Porque a promiscuidade, chama de promiscuidade, apesar de ser uma palavra que dá um julgamento errado, né? A facilitação. A multiplicidade de relações sexuais com parceiros diversos é que
aumenta a chance do conjunto de doenças. Exatamente, a transmissão desse pacote de doenças. Não é mais doenças, né? Infecções sexuais. Não, mas doenças ela é tradicional. A gente fala, no coloquial você fala doenças, as infecções de transmissão sexual. E ela aparece como também? Através da relação sexual, mas como você observa? Como que a pessoa pode identificar? Secreção purulenta na uretra. Ou no ânus. Ou no ânus, ou no olho. Ou na orofaringe. E então, no olho em criança, pior ainda, porque pode deixar cega. Né? Então você faz a credeização lá, que é o nitrato de prata, justamente para evitar problemas oculares. Quando nasce. Né? A criança já nasce, leva um tapa no bumbum, chora, abre o olho, pinga nitrato de prata no olho dela. E aí ela recebe a vacina BCG e recebe ainda a da hepatite B, antes de falar mamãe. Né? E o infectologista fica feliz. Alegre, contente. Consegui, mais um. Mas agora deixa eu puxar uma coisa da história, né? Vamos lá. A sífilis, supostamente, foi levada para a Europa pelos amigos de Colombo. Exatamente. Né? Porque era uma doença endêmica na América Central e inocente, sem conotação sexual exclusiva. Eles levaram para a Europa e lá contaminou toda a nobreza. Eu faço parênteses dentro do que nós comentamos, desculpe, que nós falamos há pouco momento. Hoje existe uma facilitação sexual, mas se eu imaginar que uma sífilis foi para a Europa lá, século XVI, e disseminou a Europa dentro, nós também deveríamos ter uma facilitação sexual nessa civilização, nessa comunidade. Né? Talvez a facilitação sexual sempre existiu, né? Exato. Mais velada ou mais clara, mas sempre existiu hoje mais clara, né? Agora... Sim, era represada, né? Não, mas existia. Eu acho que era velada. Velada, acho que acho que nem represada, era velada. Ninguém falava, mas fazia. A partir do momento que, desculpe eu tirar do seu rumo de raciocínio, mas a partir do momento que eu tenho uma doença que me identifica como tendo tido, vou chamar de desvio moral, vai? Eu não concordo, mas vamos chamar dessa forma, você fica sendo identificado. Então... Esse era o problema do HIV no começo. Exato. Né? Exato. Porque era marcado como homossexual, né? Porque, é um carimbo, né? Porque a transmissão era principalmente entre os homossexuais masculinos, depois ficou universal, né? Universal. Mas no começo tinha essa marcação e talvez fosse a razão do retardo em procurar serviço médico, como você falou agora há pouco. Sim. Agora, voltando lá para o século XVI, né? Levaram essa doença para lá, né? E não tinha tratamento, não existia a ideia de antimicrobiano. Sim, né? Não existia. Nada possível. O antimicrobiano eficiente veio em 1942, né? Isso, foi. Ou seja, 5 séculos depois, né? E a doença foi se disseminando, né? Continuou se disseminando, porque ninguém fez nenhuma proposta de prevenção, de evitar. E no começo, me corrija, a informação que eu tenho é que no começo era 80%, 90% de mortalidade da sífilis. E com o passar dos séculos ela foi ficando, a relação hospedeiro e agente, agressor, passou a ter um certo equilíbrio. Você lembra que no começo da nossa conversa a gente falou que o infectologista ele tem a visão da relação do ser humano com as outras espécies que com ele convivem e com o meio ambiente. Então, qualquer agente agressor, vamos colocar sífilis, por exemplo, não é vantagem para aquela espécie ela contaminar um hospedeiro e o seu hospedeiro morrer. Porque ela morre junto. Morre junto, não amplia. Certo? Então, o que vai acontecer? Naqueles sucessivos erros e acertos, ou melhor, aqueles sucessivos erros que dão certo dentre as mutações, tanto de uma espécie que está parasitando, vamos chamar assim, e a parasitada, então o hospedeiro e o invasor, que é a lei de Darwin, né? Teoria de Darwin. Então, os sucessivos erros que dão certo é que fazem com que a espécie progrida.
que esteja vivo até hoje. Então nós somos fruto do quê? De erros genéticos e que deram certo. Errou, mas deu certo. Errou, mas deu certo. E foi selecionando. Esses sucessivos erros vão fazendo o quê? A compatibilidade das espécies. Então, por exemplo, hoje o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, vive conosco e não nos mata. Raríssimas situações, só de desnutrição extrema, crianças muito pequenas, mas ele pode viver conosco e eu não preciso nem me preocupar com ele, porque ele não vai me causar nada. E para ele é bom isso? É excelente, porque ele continua vivo. E para mim é bom? Também é bom, porque eu não morro. Né? Então, a gente vai pegar isso com várias doenças. Vamos pegar uma coisa mais recente nesse seu exemplo, o Covid. Nós tivemos mutações que são mais infectantes, mas menos patogênicas. Então, eu contamino mais as pessoas, mas tem uma forma mais branda. Então, essa mudança... E isso foi antes da vacina, né? Antes da vacina. Essa mudança vai fazendo com que vai se adaptando. Se não se adaptar, os dois morrem, o hospedeiro e o invasor. Acabou. As espécies vão embora. As duas espécies deixam de existir. Então, é uma coisa muito importante isso, né? E a gente vê com todas as doenças, né? Isso acontecer. Então, por que a gente convive, por exemplo, com uma gripe e estamos muito bem, obrigado. Tem uma mutação qualquer, pronto. Estraga todo mundo. Gente morre por conta dessa falta de adaptação. E aí voltamos lá atrás, na colonização, como estava falando. Trouxeram da Europa para as Américas a tuberculose. Nós não tínhamos tuberculose. E o que aconteceu com os indígenas? Quase foram disseminados pela tuberculose. José de Anchieta morreu de tuberculose. Padre Manuel da Nóbrega tinha tuberculose. Então, assim, chega... Nós... Não sei se você lembra que eu falei, globalização é um problema, quando a gente citou. Nós, com a globalização, a gente acabou quebrando as barreiras geográficas. Essas barreiras geográficas geraram espécies adaptadas em cada ambiente por milhões de anos de evolução, em que uma não conversava com a outra. Então, aquilo que aquela primeira se adaptou, no momento que ela pega uma segunda, atravessando essa barreira geográfica, eu vou ter problema, porque aquela não conhece. Então, por exemplo, aonde eu quero chegar, os nossos indígenas não tinham contato com tuberculose, não conheciam. Com gripe, eles também não conheciam. Sarampo. E aí, morre todos. Né? Hoje, com a facilitação, eu saio daqui 12 horas eu estou lá, do outro lado do mundo, estou lá na Austrália, levando tudo aquilo que milhões de anos a barreira geográfica manteve. Eu quebro todos esses milhões de anos. E é rápido demais. E ainda levo o título de Homo sapiens, porque Linneu fez a nominação binomial e nos deu de Homo sapiens, certo? Aí lembrando classicamente do HIV, porque ficou bastante divulgado na época, né? Foi um indivíduo que foi da África para o Canadá, um tripulante de avião que levou primeiro o caso para o Ocidente, né? Vamos chamar assim, a coisa veio de avião, né? E nós temos aí, por exemplo, monkeypox. Que está acontecendo diariamente, eu vejo lá no hospital, no Emílio Ribas. Fala um pouquinho dessa doença também. Então, é uma... Esse que a gente sempre está olhando da população, né? O chamado hoje Mpox, a gente não chama mais de monkeypox, chama de Mpox, né? Para tirar o preconceito em cima dos macacos. Porque no momento que souberam que chamava monkeypox, começaram inclusive a matar macaco, né? Então, assim, o Homo sapiens às vezes dá uns deslizes que a gente fica com vergonha, né? Homo burros mesmo. Homo estúpidos, né? Então, assim, é uma doença viral, né? Do grupo da varíola, visto que a vacina da varíola dá uma certa cobertura em cima do Mpox. Então, nós que não somos velhos, mas somos mais experientes, vamos dizer assim, que tomamos a vacina da varíola, nós temos uma certa proteção em cima do Mpox. Né? Até hoje. Até hoje. Varíola, diga-se de passagem, foi erradicada. Foi erradicada. Mas nós somos uma geração que tomamos a vacina. Né? Aquela história que todo mundo tem a marquinha para poder saber se foi vacinado ou não. E é uma doença que chegou também nova, né? E que causa grandes lesões, pode ser mortal e que se dissemina muito facilmente, como a varíola, como aconteceu com a varíola.
Então, vamos falar lá do século XVI. Como é que eles faziam para invadir as tribos indígenas e ganhar os territórios? Eles traziam roupas de indivíduos que tinham varíola, cuja transmissão é a mesma que do mpox, deixavam jogadas na mata, os índios chegavam lá, entravam em contato, pegavam varíola, morria a tribo e eles ganhavam o território. Nossa. Né? É. Então o mpox hoje está aí. Todos os dias a gente vê. Né? Aí, fazendo um exercício de futurologia, né? As doenças últimas mais importantes em termos de disseminação populacional, a gente pensa em disseminação pelo ar, né? Sim. E de contato. De contato. Qual é a próxima? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Para exercício de futurologia. Aí já escapamos da infectologia, então, da assim, medicina. Vamos só dar uma passeada lá. Nesses últimos 60 anos, a OMS conseguiu identificar cerca de 360 doenças infecciosas novas. Doenças emergentes. 60 anos entra aí o HIV, né, Salgado? Sim. Entra o Covid, entra o MERS, que é aquele Covid transmitido pelo camelo, né? E uma série de outras. A gente imagina que com alteração climática, eu estou mudando os ecossistemas. Então, eu tenho espécies que estão acostumadas, sobreviveram, existem hoje por conta daquela condição do ecossistema. Os solos... E eu estou mudando e tudo isso. Então, eu vou ter um trânsito de espécies já conhecidas que vão poder contaminar pessoas que antes não contaminavam. Vamos dar um exemplo muito simples que a gente vê no dia a dia. Febre amarela e malária. Onde é o grande foco? É na área de invasão de ocupação de terras. Sim. Né? Com a expansão da agricultura, né? Ou de invasões, onde eu destruo o meio ambiente, introduzo o ser humano lá dentro, e esse ser humano agora é um prato cheio daquele desestabilização ecológica. Então o indivíduo vai ser contaminado numa frequência maior ou até com outras espécies que antigamente não eram feitas. Então a gente imagina que eu tenho como duas preocupações. Os quadros virais, as infecções virais, principalmente respiratória, porque quando eu falo de contato, eu ponho uma luva, eu ponho uma máscara, eu ponho um avental. Quando eu falo em respiratória, ele está respirando lá e eu estou pegando aqui. Eu estou respirando aqui e ele está pegando lá. Por exemplo, uma tuberculose, ela caminha 60 metros. Então, se eu tiver com tuberculose aqui, bacilífero, falando, quem tiver 60 metros de mim pode pegar a tuberculose. Então, você imagina como é que você controla isso. E principalmente nas doenças virais, em cuja mutação é muito rápida. Vimos o Covid, você faz uma vacina, a influenza. Todo ano a gente tem que tomar vacina, por quê? Porque eles mutam e a vacina do ano passado não serve mais para esse ano. Então, esse é um primeiro problema, seriam respiratórias e virais. Segundo problema que a gente vê como catástrofe já anunciada, multiresistência de bactéria a antibiótico. Então, hoje, cada vez mais, nós estamos tendo mais dificuldades para tratar os indivíduos. Por quê? Porque os antibióticos estão ficando resistentes. Ou melhor, os germes estão ficando resistentes aos antibióticos. Então, isso é uma catástrofe já anunciada e que a gente imagina que para 2050 aí a coisa fica muito ruim. Muito ruim. Então, responsabilidade da população, do governo e dos profissionais, né? Que muitas vezes é o que mais negligencia é o profissional. Aí eu vou fazer uma pergunta para você totalmente inconveniente, totalmente fora de qualquer possibilidade de defesa racional. O conceito de hospital talvez tenha que ser mudado, porque o caldeirão onde acontece essas multiresistências, que depois vão extravasar para a população, é o hospital, né? Não. Veja Não? como a gente se surpreende. É a agricultura. É a agricultura, tá. É a agricultura. Porque 3 quartos dos antibióticos são usados na agricultura. Agropecuária. Entendeu? Na agropecuária, exatamente. Então, você conhece esse foco? Conhece, claro. Nós fizemos o documento de um caso lá no nosso hospital há pouco tempo, de uma bactéria, e que ela é encontrada, passou a ser encontrada com multiresistência, aonde? Em coleções de água poço, cacimba, na China. E nós tivemos um caso aqui,
e que não tem, o paciente não estava internado, não passou por nada e aparece lá com um bicho totalmente estranho, desconhecido, multiresistente. Aonde será que está esse contato? Muito provavelmente foi o contato com o antimicrobiano no meio ambiente, né? Então, esgoto não tratado, você imagina um esgoto de um hospital, a quantidade de antibiótico que você usa lá e que cai no meio ambiente, né? Sim. Eu vou ter germes selecionados e que vão ser selecionados lá e que nós seremos a próxima vítima, né? Até título de novela. A próxima vítima. Então, nós seremos a próxima. Se a gente for ter uma fragilidade, porque você pensando no ambiente Sim. social e tiver contato com essas bactérias que estão no meio ambiente, a gente pode ser vítima delas, né? Que não é o habitual por enquanto. Ou a gente pode já desistir. Já existem preocupações. Então, por exemplo, o profissional de saúde, quando adoece e vai internar, teoricamente você tem que colocá-lo em precaução de contato, em isolamento, até que você prove que ele não tem nada de multiresistente. Porque nós estamos o dia inteiro em contato com eles. E a gente sabe que o indivíduo, quando interna, em 48 horas ele troca a flora selvagem, né, que seria a comunitária, pela flora hospitalar. Você imagina nós que estamos lá todos os dias. Então, nós devemos estar colonizados. Então, um adoecimento num profissional de saúde traz uma preocupação um pouquinho maior, porque ele já tem contato com o germe multiresistente. No começo que você estava frequentando o hospital, muitas vezes nós pegamos várias gripe, várias coisas, fica muito debilitado, né? E acaba levando muitas vezes. Não, você vai levar para a sua família, para sua casa. Família, né? Aí depois todo mundo vai criando uma certa resistência. Deus é grande, né? E é brasileiro. Agora, pergunta assim, você falou a flora, né? A colonização, a microbiota, né? Adotada por um indivíduo que ficou internado mais que 2 dias, é um trânsito interno pelas mãos, né? Porque a maioria das vezes pelas mãos. O ambiente também é um potencial contaminador, porque minhas mãos tocam tudo no ambiente. Então, se eu não tiver o cuidado de higienizar minhas mãos, a hora que eu pegar a sua caneca, eu deixo na sua caneca e você vai passar a ter, sem que eu tenha encostado em você. Então, a Covid ela veio ajudar muitas vezes para poder conscientizar, mas só que as populações já esqueceram disso, né? Olha, a conscientização veio lá atrás, na Hungria, em 1870 e pouco, com Samuel Weiss, que foi a lavagem de mãos. E a gente, quando vai falar... que ele não viu isso ser adotado como prática. Exatamente, não viu. Logo depois, né? Morreu como louco e não conseguiu ver isso adotado. E se ele conseguisse voltar hoje, ele vai ver que hoje ainda também pouco se adota. Porque você convencer um profissional de saúde que higienizar as mãos salva vidas é a coisa mais difícil que existe no mundo. Ele não consegue. Você fica... Hoje existe uma estratégia multimodal que chama, onde você fica de observador e você vai observando os profissionais trabalhar e você vai pontuando os momentos em que ele queimou, que ele não higienizou as mãos. Então você vai vendo, assim, eles não conseguem enxergar o momento em que ele queima. Então, uma coisa muito fácil. Ele coloca uma luva, mexe nesse paciente, mexe no outro, tira a luva e lava a mão. Para ele não transmitiu para ninguém. Mas aquela luva... A luva transmitiu. Não, mas eu tô de luva. Né? Não transmite para ele. Mas para o outro transmite. É muito... E conforme tira a luva, ele transmite para ele também, ele né? Também, exatamente. Então é uma luta constante. É uma luta de chorar. De chorar. Porque a gente faz a estatística lá, você vai olhar, 20% só de acerto no que tinha que ser feito, 40% de acerto. Por uma coisa que não requer tecnologia, não requer custo, requer hábito. É o que aconteceu também agora com a Covid, né? Porque está tendo outro aumento da Covid, mas também é por causa disso. Pode ser outros, como que fala? Outras contaminantes. Mas também está contaminando muita gente. Sim, contamina. Sim. Visto que você tem que usar a paramentação, né? Tem que usar os EPIs, né? Equipamento de proteção individual, com máscara, luva, avental, para que você não se contamine e para que você, ao sair do ambiente que está o paciente, você descarta e não passa para o próximo. Na época do Covid, né, só por curiosidade, no Japão teve a mesma incidência, né, porque
Lá, o cumprimento é sem contato físico. Sim. E se usa máscara com muita frequência. Qualquer... Já é cultural. É uma coisa por causa da tuberculose no começo do século, Sim. aquela coisa toda. Mas não teve menos Covid lá, né? Não, a gente não viu diferenças no mundo, né, na realidade do Covid. Mas a transmissão respiratória vai fazer com que o indivíduo vá usar máscara no momento em que ele se sentir doente. Uhum. Mas até então, eu tenho o pródromo que vai estar já transmitindo. Alguns dias já está transmitindo. Exatamente. Né? Uhum. Então, aí já foi, né? Aí você já transmitiu. Óbvio que o uso de máscara vai evitar os próximos. Não tem dúvida nenhuma. Mas você não acaba com toda essa potencialidade, né? Eu vou fazer propaganda sem ganhar nada com isso, de um filme chamado Contágio. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver. Já me contaram. Mas... O filme Contágio ele aconteceu, acho que 5 ou 10 anos antes do Covid. E é praticamente a história do Covid. Com um desdobramento gravíssimo no final, que não aconteceu. Ainda bem, né? O próximo pode ser que aconteça? A gente está preparado para não ter esse desdobramento convulsionante social? Vai depender da patogenicidade, da virulência desse próximo evento, né? A OMS já vinha anunciando o comprometimento e piora da influenza há muitos anos atrás. Uhum. Então, você pega como exemplo a Covid. No momento em que você tem uma doença nova e que você não consegue insumos suficientes para proteger as pessoas, proteger os profissionais de saúde, que é o que estava lá cara a cara, né? Fica muito difícil. Então, eu acredito que vai depender muito do que nós teremos de intensidade. E aí vem um alerta, né? Aquilo que a gente bate nos hospitais, a importância da notificação, né? Que o profissional de saúde não também dá a importância à notificação. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um ranking de doenças infecciosas e não infecciosas, de agravos que a gente chama, não só de doenças, de agravos, que devem ser notificados. E em cima dessa notificação, eu tenho um sistema de vigilância nas nossas costas que faz a avaliação de todo o desenvolvimento desses agravos e pode tomar atitudes ou não. Então, por exemplo, violência sexual é um agravo que tem que ser notificado. Acidente automobilístico é um agravo que tem que ser notificado. Eles são notificados? Não. Então, o poder público que está com essa parte da vigilância, muitas vezes não tem a informação precisa do que está acontecendo na ponta. Que quem está vendo? Nós. Nós somos a ponta, né? E aí vem, por exemplo, uma doença de notificação compulsória infecciosa. Então, se eu tenho lá uma meningococcemia, como nós tivemos aquele surto de 1970, da década de 70, se eu não tenho a notificação, que a estratégia vai ser adotada comunitária, né? Uhum. Para que eu possa bloquear esse processo. Então, eu tenho que ter um robusto serviço de vigilância e a consciência da ponta que tem que notificar. É chato notificar? É muito chato. Tem que preencher uma ficha com todos os dados, né? Mas é só desta forma que a gente consegue fazer... Alguma antecipação. Fazer, exatamente, com antecipação. E aí vem... Por isso que eu estou dando esse volta. Aquilo que você está perguntando. Será que nós vamos ter uma convulsão social? O serviço de notificação justamente ajuda para que isso não aconteça. Porque se eu tenho um caso estranho aqui, um caso estranho lá, junto esses dois e posso prevenir o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto caso. Bravo. Né? Uhum. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. É o ambiente, é o social. Por isso que assim, o infectologista, na realidade, ele está nesse caldeirão aí, que você falou, entre né? a ponta e o ecossistema, né? Que vai ser a vigilância, o meio ambiente, tudo mais, né? E é quem fica ansioso porque sabe das dois lados. Exatamente. Bom, estivemos aqui com o Cláudio Roberto Gonçalves, que trouxe informações preciosíssimas, né? Maravilhosas. Maravilhosas. Muitos de nós, mesmo profissionais da área da saúde, não temos todo esse conhecimento e veio aclarar muita coisa. E tem ainda de reserva mais informação para uma outra vez, né, Cláudio? Estamos aqui, não tem problema não. Mais para frente vai ter que chamar você para contar outras histórias, porque
Isso foi muito importante, muito interessante. Não esqueçam de dar o like, o gostei, joinha, comunicar para os seus amigos e para os seus parentes. Essas informações são preciosas e só ouvindo, a gente não consegue transmitir. Só ouvindo que a gente vai saber a importância e a qualidade do que deve ser feito, né? Porque nós fazemos parte do resultado final disso. Sim, né? claro. Não só os profissionais ótimos, como o Cláudio, mas também nós, como cidadãos, nós temos que ter a nossa participação nisso. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado. Imagina, Obrigada eu que mesmo. agradeço. Foi ótimo.